Gente, boa tarde. Eu sei que, desculpe em primeiro lugar o improviso, mas é que ensinar processos industriais sem conversar com vocês é meio complicado. Então eu vou fazer esse vídeo bem rapidinho só pra gente tirar assim algumas dúvidas com relação ao exercício que eu passei a semana passada, a aula passada. Então o que nós temos? Nós temos os secadores industriais, que são equipamentos utilizados na secagem de grãos, na secagem de farelos, são essenciais, principalmente para a indústria de alimentos, né? Então a gente colhe as plantas, o alimento e seca eles para que eles sejam conservados por um tempo maior, tá? Então qual é o objetivo do equipamento? O equipamento ele funciona como um forno de casa, tá? Só que ao invés de eu entrar ali com 100, 200 gramas, eu vou entrar com uma quantidade mais significativa, então quilos e toneladas. Então o objetivo do equipamento é entrar com grão, né, molhado, então com uma determinada porcentagem de água, secar esse alimento. O objetivo do balanço de massa é identificar a quantidade de água que vai ser evaporada para posteriormente a gente calcular o quanto de energia a gente precisa gastar, né? Então, se eu quero secar esses grãos em 10 minutos, eu vou ter que gastar uma determinada quantidade de energia para evaporar a quantidade de água necessária, tá? Então, o objetivo do balanço de massa é identificar a quantidade de elemento a ser evaporado para que a gente consiga calcular posteriormente os custos. Então, o balanço de massa em si se baseia no seguinte: o que entrou no sistema vai ser igual à soma das saídas do sistema. Então, eu entrei com farelo 100 quilos, dos quais 80% era farelo, o resto era água. Então, proporcionalmente, eu tenho 80 quilos de farelo, né, que vão ser concentrados na saída do secador, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou descobrir a quantidade de farelo úmido que vai sair desse secador, com 5% de umidade. Por que 5% de umidade? Porque é a quantidade certa para que não ocorra a proliferação dos micro-organismos. Aí é aquele conceito que a gente teve de AA, de atividade da água, né? Se tiver uma quantidade pequena de água, os micro-organismos não se proliferam. Então, eu vou ter lá, entrada de farelo é exatamente igual à saída de farelo. Na entrada eu tenho 80% de farelo, na saída eu tenho 95% de farelo. Então, entra 100 quilos e sai um fluxo de 84,2 quilos de farelo seco com 5% de água. Se entrou 100 quilos e concentrou 84, a diferença entre esses dois valores é a quantidade de água que vai ser evaporada, que consequentemente é 15,8 kg. O princípio de conservação da massa é o princípio básico do balanço de massa, né? Então, ele é válido para qualquer equipamento. O que a gente vai ter de variação é a quantidade de saídas e entradas desse equipamento. Da mesma maneira que o secador ou evaporador é muito utilizado na indústria de alimentos para concentrar alimentos, tá? A maioria das vezes os evaporadores usam alimentos líquidos, os quais vão ser concentrados, né, para facilitar tanto o transporte quanto a conservação desse alimento. Então, o evaporador é ideal para sucos, é ideal para leites, é ideal para alimentos que vão ser mais concentrados. Eu posso usar um evaporador para fazer uma geleia, por exemplo, é muito válido, tá? Então, qual o objetivo aqui? É evaporar uma quantidade de água para diminuir a quantidade de elemento água no sistema para facilitar o consumo, o transporte e a conservação desse alimento, tá? O princípio é o mesmo, entro com uma quantidade de água, evaporo essa água e concentro, tá? Então, a quantidade de água na saída tem que ser menor do que a quantidade de água na entrada. O balanço é o mesmo, soma das entradas, no caso do evaporador, uma única entrada, é igual à soma das saídas, que no caso do evaporador são duas saídas, uma só de água e uma do suco concentrado. Quantidade de suco que entra é exatamente a mesma quantidade de suco que sai. Entrei com 20 quilos, vou sair com 50 quilos. Nossa, professora, eu entrei com 20 quilos de suco e vou sair com 50 quilos? Não, você entrou com 20 quilos de suco e vai sair com 20 quilos de suco. Só que nesse sistema eu tenho 60% de água ainda, tá? Tem que prestar muita atenção que tipo de suco que nós temos,
né? Então, o suco de uva, por exemplo, eu consigo evaporar muito mais água, eu concentro ele muito mais do que o suco de laranja. O suco de laranja ele fica muito ácido se eu concentrar muita quantidade de água, né? Então, a temperatura que eu vou trabalhar nesse sistema tem que ser uma temperatura diferente. O suco de laranja, por exemplo, precisa de uma temperatura bem menor do que o suco de uva, né? Então, isso acaba interferindo. Quantidades de massa de suco que entrou é igual à quantidade de massa de suco que saiu. Entrei com 20 quilos, vou sair com 20 quilos também, só que ali eu vou ter uma concentração de 40% de suco. Então, entrei com 100 quilos de suco, vou sair com 100 quilos de suco concentrado e, consequentemente, vou evaporar 50 quilos de suco. O exercício 2, ele já fala a respeito de leite, né? Então, nós entramos com leite desnatado, é um leite com uma baixa quantidade de gordura, né? É interessante lembrar e até trabalhar com processos com microbiologia. O leite desnatado, a gordura presente no leite, ela é transferida para outros produtos, né? Então, eu consigo fazer creme de leite, eu consigo fazer queijos com essa gordura. Então, trabalhar com leite desnatado vai garantir que eu tenha a quantidade de proteínas necessárias no sistema, mas não tem uma quantidade tão significativa de gordura, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou pegar esse leite desnatado e vou transformar esse leite desnatado em leite condensado. Para que isso aconteça, eu vou ter que evaporar uma quantidade bem significativa de água, tá? Para que eu consiga ter ali um leite condensado com 29% de água e o restante é só as partes sólidas mesmo, tá? Então, aqui, eu não sei quantos litros de leite eu entrei, mas eu sei que eu quero produzir 100 kg de leite condensado. Então, balanço de massa por componente, a quantidade de leite que entrou é exatamente igual à quantidade de leite que saiu. Então, nós temos apenas 2 fluxos com saídas de leite. Vou conseguir, através dos cálculos da matemática aqui, encontrar que tem que entrar 145 kg de leite desnatado para produzir 100 kg de leite condensado. Se entrou 145, concentrou para 100, eu tenho que evaporar exatamente 45 kg de água. De volta, é muito importante pensar na temperatura do sistema. Temperaturas elevadas vão desnaturar a proteína, vão comprometer o processo. Então, eu não posso simplesmente ir lá, colocar uma temperatura de 200 graus e deixar ferver, tá? Eu tenho que trabalhar com uma temperatura mais baixa para não comprometer a proteína do alimento. O último exercício trabalhava de volta com suco, né? Aqui dá para ver muito bem que a quantidade de água a ser evaporada é bem menor, né? Eu vou evaporar 10% apenas de água. Vou concentrar 10% de minto, né? Então, o que acontece? Eu tenho lá a entrada do suco in natura, vou evaporar a água e vou concentrar esse suco. Novamente, essa concentração tem como objetivo aumentar o tempo de vida útil desse alimento, né? Então, se eu pegar o suco in natura, engarrafar ele com essa quantidade de água, vai ser suficiente para que ocorra uma proliferação das bactérias e das leveduras presentes no suco, tá? Então, ele vai fermentar e não vai... O objetivo de conservação não vai ser válido. Então, o que eu vou fazer? Eu vou concentrar, vou diminuir a atividade da água no sistema, né? E, em função disso, eu vou aumentar o tempo de vida útil desse alimento, tá? Tenho características associadas a transporte, a armazenamento, que também é muito interessante. Não é tão válido ficar armazenando água, né? Então, eu vou concentrar esse suco para conseguir garantir um transporte e um acondicionamento mais adequado. O princípio é exatamente o mesmo, a quantidade que entra no sistema é igual à soma das saídas do sistema. Entrei com 200 quilos, tenho 25% de suco, vou concentrar para 35%. Consigo, através dos cálculos matemáticos, identificar que a saída do sistema é de 142,9 kg de suco. Consequentemente, eu vou ter que evaporar 57,1 kg de água, tá? Então, o que acontece aqui? O objetivo é saber o quanto que eu vou precisar gastar de energia para evaporar esses 57,1 kg de suco, tá? É importante vocês olharem todos os exercícios que vocês fizeram,
comparar com essa resolução que eu estou apresentando para vocês e vocês identificarem os pontos de dificuldade, tá? Esses equipamentos são os 2 equipamentos mais fáceis que nós temos. E os demais vão complicando um pouquinho. Então, é importante vocês reverem, analisarem os exercícios para vocês realmente saberem se vocês estão indo pelo caminho certo, se vocês estão entendendo o conteúdo, tá? Qualquer coisa eu estou à disposição. Eu vou disponibilizar mais 2 exercícios para vocês fazerem na aula. E esses exercícios vocês me devolvem para eu ter um feedback do que vocês estão realmente aprendendo, tá? Beijo, boa noite. Gente, boa tarde. Eu sei que, desculpem em primeiro lugar o improviso, mas é que ensinar processos industriais sem conversar com vocês é meio complicado. Então eu vou fazer esse vídeo bem rapidinho só pra gente tirar, assim, algumas dúvidas com relação ao exercício que eu passei a aula passada. Então o que nós temos? Nós temos os secadores industriais, que são equipamentos utilizados na secagem de grãos, na secagem de farelos. São essenciais, principalmente para a indústria de alimentos, né? Então, a gente colhe as plantas, o alimento e seca eles para que eles sejam conservados por um tempo maior, tá? Então, qual é o objetivo do equipamento? O equipamento ele funciona como um forno de casa, tá? Só que ao invés de eu entrar ali com 100, 200 gramas, eu vou entrar com uma quantidade mais significativa, então quilos e toneladas. Então, o objetivo do equipamento é entrar com um grão, né, molhado, então com uma determinada porcentagem de água, secar esse alimento com a evaporação de água e concentrar ele de uma maneira mais seca para que os micro-organismos eles não se proliferem, tá? Então o balanço de massa é muito simples, a entrada do equipamento é igual à saída do equipamento. Então, se entrou 100 quilos, a soma daquilo que foi evaporado mais aquilo que foi concentrado vai ter que fechar 100%, tá? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem os dados iniciais. 100 quilos de alimento com 20% de umidade. Eu tenho que secar para condições de até 5%, que daí não ocorre a proliferação de micro-organismos. Quanto que eu vou ter que evaporar de água para conseguir concentrar isso, né? Eu vou ter que evaporar aproximadamente 15,8 quilos de água. Como que eu descobri isso? Eu peguei a relação de entrada de fluido, né? De farelo, efetivamente entrou 80 quilos. Vou secar esse farelo para 5% de água e, consequentemente, eu vou ter ali 84,2 quilos de farelo entrando no sistema.